the island they found me on is Lian Yu. It's Mandarin for purgatory. I've been stranded here for 5 years. I've dreamt of my rescue every cold black night since then. For 5 years, I've had only one thought, one goal: survive. Survive and one day return home. The island held many dangers. To live, I had to make myself more than what I was. To forge myself into a weapon. I am returning. Not the boy who was shipwrecked, but the man who will bring justice to those who have poisoned my city. My name is Oliver Queen. Olá, eu sou o Lucas MG e meu personagem favorito no Mortal Kombat é o Scorpion, mas o da Felicity é o Smoke. Olá, aqui é o Dragon e Arrow é uma bosta. Oi, eu sou Carlos Eduardo Zeklinski, do The Amazing Nerd. Eu sou o Felipe e eu fui trollado por Olicity. Eu não entendi a piada, mas ok. Nem eu. É que assim, eu não vou falar porque senão vão me xingar por eu ter falado. Não fala, por favor. É spoiler, sem spoiler. Não é spoiler. Não, É spoiler muito assim. Não fala, por favor. Ah, tá bom, é verdade, spoiler. E esse é o Comic Quest. Beleza, pessoal, estamos aqui de volta para mais o Comic Quest. Hoje a gente vai falar aqui do Arqueiro Verde, mas a gente não vai só falar das HQs, a gente vai falar também de Arrow, que é a série do personagem, né, que tem feito o personagem meio que... Não, cara, não é ruim, você que tem implicância, cara. É você que tem implicância, Júlio. Cala sua boca. Cara, você só tá aqui pra polemizar, essa é a grande verdade. Tu nunca leu uma HQ do Arqueiro Verde, já vai falar bosta aí. É mentira. A gente tá aqui pra deixar o vídeo engraçado pra vocês assistirem. Então a gente vai falar. Então a gente vai falar de tudo isso. Temos aqui também um especialista em Jeff Lemire e em Stephen Amell, que é o Felipe Peters. Seja muito bem-vindo. Você. Valeu. Seja muito bem-vindo. E então. Vai ser um prazer falar sobre esses dois rapazes maravilhosos. Essas duas delícias, esses né? caras, pois é. Bem, então é isso. Fique aí com o podcast e vamos lá. Cara, o Arqueiro Verde, quando ele surgiu, ele não foi um personagem que teve nenhum destaque, ele também não tinha exatamente uma personalidade própria, né? Ele era um Robin Hood misturado com Batman. Então, justamente por isso, pelo fato dele ser tão comparado com Batman, né, que já era um personagem que estava fazendo um relativo sucesso, que ele meio que não fez um grande sucesso com o público, né? Eu sempre considerei ele um Robin Hood mesmo. A ideia é essa, né? Tanto que, não sei se vocês leram uma HQ chamada Anos Dourados, que tipo, o Oliver Queen, ele usava uma fantasia mesmo Anos
Mas ele comprava não, mas alugava uma fantasia do Robin Hood mesmo. Então foi na década de 70 que o Dennis O'Neil se juntou com o Neil Adams, e numa fase que estava meio que decadente do Lanterna Verde, ele se juntou ao Arqueiro Verde. E todo mundo acha que é porque os dois são verdes, mas na verdade não, é porque os dois tinham os princípios completamente contrários. O Lanterna era totalmente à risca da lei, quando o Oliver Queen, que é aquele Oliver Queen que a gente ama, era um tanto socialista, ia totalmente de encontro aos dois, e tornou algo interessante desde a primeira história, e também quebrou barreiras para a época, abordando temas sociais como o uso de drogas no Ricardito, histórias que não eram comuns. Por exemplo, deixou de ser coisa de alienígenas para defender pessoas que estavam sendo despejadas, então foi algo muito diferente para a época. Sim, essa é minha fase, definitivamente a minha fase favorita do Arqueiro Verde. E a minha também. Cara, é realmente muito boa, muito bem escrita. E esses problemas aí, digamos, eles enfrentando esses problemas sociais, né? Problemas cotidianos, eu achei foi uma sacada muito legal, sabe? Realmente deu uma revitalizada no personagem que até então ele não tinha nenhum destaque, né? Foi o que fez tanto o Lanterna Verde quanto o Arqueiro Verde se tornarem mais populares, digamos assim. Desculpa interromper aqui, mas o vilão, tinha algum vilão ou era só esses problemas? Não, por exemplo, a primeira história, o vilão é um chefão que tá dentro da lei, mas ele tá fudendo com todo mundo de um prédio. E o Lanterna Verde, primeiramente, ele vai defender a polícia opressora, porque ele tá sempre do lado da lei. Aí o arqueiro chega lá, não, você é um filho da puta. É até legal essa história, porque depois aquele anãozinho, né, dos Guardiões do Universo, que é aquele anãozinho azuis, que ele vai na viagem, né, com Oliver Queen e com Hal Jordan como humano, pra ele ver como é ser um humano, né, e pra ver tudo que eles passam. E é muito bacana essa viagem pelos Estados Unidos, né, muito bacana mesmo. Eu diria que o segundo volume é ainda melhor que o primeiro, porque o volume que eu digo do grandes clássicos dessa fase. Sim. Porque é onde entra Canário Negro. Não, mas o primeiro volume eu acho que tem. Não, Canário Negro entra no primeiro. Tem sim, confundi. É uma história que ela já tá paralítica, desculpa. Sim. Mas realmente, cara, é muito bacana. Eu recomendo, acho que é a fase que eu mais recomendo aí pra qualquer um que não tem um grande conhecimento do arqueiro, né? Do arqueiro eu recomendo 3 coisas. Essa fase, a do Lemire, e uma que eu não li, mas que é unanimidade, que é a Espírito da Flecha, escrito pelo querido Kevin Smith. Kevin. Cara, inclusive a arte do Arqueiro Verde e do Lanterna. Quanto tempo? Oi? Durou cerca de uns 5 anos, por aí. Foi bastante tempo, cara, porque foi uma revista que realmente fez muito sucesso, né? Sim. Mas, cara, origem, assim, do Lanterna Verde. Tem uma HQ, eu não sei se vocês leram, mas Arqueiro Verde ano 1, cara. É uma história muito bacana. A história em si, você, já sabe tudo que vai acontecer, mas ela é realmente uma história muito divertida, digamos assim. Os roteiros são... O roteiro é muito divertido, sabe? Os diálogos são bem bacanas. Pra mim, é a história definitiva da origem dele. Pô, compra, cara. Compra sim, que é bem legal. E tem uma outra... Não sei se vocês sabem, mas tem 2 Arqueiros Verde ano 1. Tem uma que é essa, né? Que é uma minissérie escrita pelo Andy Deagle. E tem uma que é também uma edição especial que saiu na revista anual do personagem. É uma história... É praticamente a mesma coisa, só que é menos legal. Esse ano 1 anual que eu comentei é uma história única, sabe? É uma única edição. Então as coisas, digamos, são mais apressadas, sabe? Então, até a personalidade do Oliver Queen eu achei um pouco mais idiota, sabe? A motivação dele eu também achei meio fraca. Não é uma história que eu recomendo, tá? É uma história mais pra fã mesmo, que gosta do personagem que já conhece. E o Andy Deagle também foi homenageado em Arrow. Isso, com o Deagle. Mas então eu achei essa história ruim pra caramba. Não. A minissérie eu recomendo bastante. A minissérie escrita pelo Andy Deagle e desenhada pelo Joker. É realmente muito bacana. Mas não procure por essa edição especial anual. Inclusive, a série do Arrow, ela é bastante baseada dessa parte da ilha, né? Então, que é explorada no...
Então, eu tô pegando Arqueiro Verde nesse momento. Que o Arrow pegou, por exemplo, uma base nessa minissérie do ano 1. Sim, é que. Sem dar spoilers aqui, tá? A gente não vai dar nenhum spoiler. Então é uma boa, então é uma boa isso aí, porque então essa parte já veio pra calar minha boca, porque pra mim a primeira temporada, a única coisa baseada nos quadrinhos são o nome dos personagens, no caso o Oliver Queen. Porque Não, pra mim, cara, o resto é negativo. A gente vai chegar lá, Então, a gente vai chegar lá. Cara, A gente vai chegar lá. calou minha boca. Não. Essa parte daí é que a gente não vai dar nenhum spoiler. Como eu tava dizendo, a gente não vai dar nenhum spoiler nem da série, nem dos HQs aqui, né? Mas tem uma parte que são os flashbacks da ilha, né, em Arrow, e que eles mostram lá essa parte da ilha que é bastante baseada. Não é completamente fiel, né? Porque a série ela dá uma estendida, ela tem mais tempo, digamos assim, pra explorar essa parte. Mas a minissérie, em parte, acabou fazendo Arrow se basear nela, entendeu? Inclusive, eu acho curioso a gente explicar melhor a origem do Arqueiro Verde, né? A primeira aparição do Arqueiro Verde nas HQs foi em novembro de 1941, em Marfan Comics, número 72. Ele foi criado... 73. 73? Sim. Tá sabendo legal, hein? Nossa, errei um número. Foi 73, cara. Criado por Mort Weisinger. Weisinger. É o mesmo criador do Aquaman. Tá sabendo legal pra porra, hein, velho? Não, nem tá olhando no Wikipedia, não. Tá certinho. Cara, eu não tô olhando a Wikipedia. Eu tô vendo no Wikipedia, cara, não é possível. Eu dizer minha fonte. E... Cara, na origem original do Arqueiro Verde, eu acho um bagulho muito idiota, porque na origem original mesmo, ele... Tipo, ele caía do barco dele bêbado, tá ligado? Ele é a coisa mais imbecil do mundo. O engraçado de Arrow é que, tipo, a Sarah que faz a Sarah da primeira temporada é totalmente diferente da Sarah da segunda temporada. A gente não tá falando de Arrow, seu infeliz. Eu sei, mas eu tô comentando, porque é bem nessa cena que eu tô falando. É só pra comentar um negócio dele. Tipo, essa parte falou que do barco ele fica bêbado, ele era rico? Ou ele era só um cara qualquer? Não, o Oliver Queen era rico, ele tinha uma família rica e tal, a gente sabe. E aí ele tava no barco dele lá, no seu iate, curtindo a vida doidada. Aí, numa noite lá, ele ficou bêbado e ele meio que, tipo, tropeçou e caiu na água, tá ligado? Aí ele ficou perdido e foi parar lá na ilha. Ninguém percebeu. Na verdade, não, tem uma história aí, que é aquela que eu citei, do Arqueiro Verde anual, que, tipo, tem um cara lá que ele tratou mal, o Oliver Queen tratou mal, ele fica olhando o Oliver Queen caindo lá na água e fica rindo, tá ligado? O da cara dele, tipo, se fudeu. Exato, eu vou deixar daqui na descrição pra vocês verem essa foto, cara, muito engraçado. Você te mostra. Vou te mostrar, muito escroto, cara. Aí... Daí anos depois o Oliver Queen voltou e atirou uma flecha na bunda do cara. Não tem nada disso, cara. Tem nada disso. O cara não lê a história. Se eu fosse, eu escreveria isso, se eu fosse um roteirista. Não, aí, tipo, depois de... Aí logo depois disso ele fica preso naquela ilha, né? Que é lá que ele vai aprender a caçar e a usar o arco e tal. E ele meio que... Tira, né? No Arrow ele não fica totalmente isolado, né? Ele conhece uma pessoa, não conhece? Conhece, a gente não vai falar aqui pra... Não dê spoiler. Mas no Arrow ele... O Slade é uma coisa... Não é spoiler. Cala a boca. Isso não é spoiler porque o cara ele chega lá, tipo, sem saber nada e do nada o cara sai como se fosse o Van Damme, sabe? Do nada, fodão. Então você... Não, tem uma explicação. No caso, o Oliver Queen, ele já tinha meio que... Ele meio que idolatrava já os filmes do Robin Hood e o personagem, sabe? Então ele meio que já tinha um amor, assim, por o arco e flecha e essas coisas. Nas HQs que eu digo. Então, meio que ele teve facilidade em aprender a usar o arco e flecha e a caçar essas coisas. Mas... Até... Isso não foi explorado em Arrow, no caso. No Arrow ele era um inútil completo mesmo. Eu vou perguntar uma coisa, aproveitando que eu... Aqui nesse Comic Quest, já percebendo que eu não manjo merda nenhuma, então eu vou até aproveitar
e vou fazer o papel das pessoas que não conhecem muito o Arqueiro Verde. Sim, Essa parte da origem da ilha, ela já era estabelecida desde o começo ou foi algo que foi introduzido no futuro? No futuro, porque ele começou, tipo, na primeira história já tava tipo Ricardito, tá ligado? Ricardito! Entendi. Mas no começo era tipo... Mas no começo, por exemplo, o Oliver Queen, ele era tipo... Sem querer comparar, mas eu vou ter que fazer isso. Era tipo Bruce Wayne, simplesmente se vestia assim de Arqueiro Verde, combatia o crime. Sim. Entendi. Cara, o Arqueiro Verde, depois dessa fase, ele passou por aquela fase dos Caçadores, né, do Mike Grell, que também é uma HQ muito boa, que tem muita gente que considera a melhor fase do Arqueiro Verde. Eu não considero, eu acho muito boa também. Mas tipo, mas por que eles consideram? É porque é uma história mais adulta e que fez realmente o personagem, as pessoas terem mais respeito pelo personagem, tanto quanto a fase dele com o Lanterna Verde. O Mark Grell, eu diria que ele é o que o Frank Miller fez pelo Batman, o Mark Grell fez pelo Arqueiro Verde, porque ele fez a história de origem, que é o Anos Dourados, que eu já comentei aqui, e ele fez esse Os Caçadores também, que inclusive é a primeira aparição da Shadow. Tá? Depois ele fez até uma minissérie da Shadow e tal, mas essa eu não cheguei a ler. De volta com o Neymar. Volta com o Neymar? Eu não sabia. Mas eu sei que ela teve um destaque aí nessa fase, porque foi uma personagem que criou meio que um mistério, sabe? E até teve... É bem bacana, cara. Recomendo que você leia aí. E... Então, depois ele também teve um filho, o Oliver Queen, né? Que foi o Connor Hawke. Ele teve um filho, eu não me lembro exatamente com o nome da personagem, mas ele teve um filho, não foi com a Canário Negro, nem com a Shadow. E... Connor Hawke. Aí, inclusive, depois na fase que o Arqueiro Verde morreu, ele foi o Connor Hawke que assumiu o manto do Arqueiro Verde. Não sei se você sabe disso. Sim. Eu não gosto da fase. Ele foi trazido de volta pelo Kevin Smith. Inclusive, eu tenho uma história aqui que eu praticamente ganhei ela de graça em alguma compra minha. E depois que ele é revivido, é uma história tanto do Brad Meltzer, que é o cara de Crise de Identidade. É a busca. E ele vai... Isso, essa história, cara. Cara, muito divertida. É uma HQ que, tipo, totalmente desnecessária, mas muito maneira. Sim, ele vai buscar os itens, tipo... Os itens queridos dele, por ele. A caminhonete. Esse easter egg foi bacana, né? A caminhonete lá que eles usaram na fase do Lanterna Verde, né? Muito bacana. A versão do Arqueiro do Cavaleiro das Trevas era uma versão, assim como Bruce Wayne e aquele universo mesmo, já era uma versão futurística, né? Todos já estavam idosos, né? Pra não falar outra coisa como anciãs. E o Arqueiro, ele tinha perdido um braço. Não foi explicado com detalhes como, mas a gente sabe que o Superman foi o responsável por aquilo. Eu não sei se alguma HQ futura teve algum, sei lá, se explicaram de mesmo, ou se ele até perdeu o braço. Provavelmente não. Posso falar? Pode, fala. Pode. Tipo assim, como vocês viram lá no Cavaleiro das Trevas, foi o governo que mandou o Superman ir atrás do Batman, porque ele tinha voltado a ser o Batman depois que já tinha feito um acordo pra não ter super-heróis. O Arqueiro Verde perdeu o braço por causa disso, porque ele foi que nem o Batman, ele se recusou a desistir e mandaram o Superman atrás dele. Daí o Superman arrancou o braço dele. Exatamente. Não, só pra deixar claro, daí ainda não é... Eu não ponho a mão no fogo por essa informação, tá? Perdeu o braço, só sabe que o Superman está envolvido. Então, em 2011 vieram os 952 e, sinceramente, a revista inicial do Arqueiro Verde estava uma merda sem tamanho. Então, com o sucesso de Arrow, que veio posteriormente aos 952,
viram que não dava para ficar nessa dança de cadeiras dos times, com fases esdrúxulas, e chamaram nada menos que o Jeff Lemire e o Andrea Sorrentino, que anteriormente tinha feito Eu, Vampiro, que tem uma arte também sensacional. E antes tinha uma pegada muito descaracterizada, sabe? Tentando trazer para a atualidade, que era basicamente o Steve Jobs com arco e flecha, e que do Oliver Queen que a gente conhece e ama não tinha nada. Era muito esquisito, né? Mas eu por incrível que pareça, eu me divertia, cara. Não, era terrível. Eu só lia porque eu tinha comprado a do Flash. Eu também, eu comprava do Flash, eu tinha todas, tanto que antes de eu vender todas as minhas mensagens do 52. Enfim, quando o Lemire chegou, ele fez o que pouca gente tem coragem de fazer, mas é o que se deve fazer quando vem de uma fase gigante ruim. Ele pegou a revista, a partir daqui tá valendo. Antes disso, esquece, era lixo, era merda, era bosta. E ele meio que deu uma nova origem pro Arqueiro Verde. Começou desmoronando. É algo até meio clichê. Eu já disse isso numa conferência que eu fiz com 2 quadrinhos. É até meio clichê, mas é um clichê bem usado, que fica bom. Sei. Então, peraí, você diria que o que o Jeff Lemire fez foi um 952 dentro dos 952, é isso? Não, ele deu um reboot. Deu um reboot, mas não comercial, mas sim prático, entendeu? Porque não teria como escrever dando sequência à merda anterior. Então ele foda-se, vou rebutar. Entendi. Não é oficial, entendeu? Não é nada. Mas qual que era a história dos 952? Qual que era essa história do Arqueiro dos 952? Cara, eu acho que não teve origem redefinida desse caso. Porque teve alguns títulos que não tiveram. Antes do Lemire não teve. Era tipo uma continuação pré-952, que eles meio vamos fazer um arco novo, qualquer historinha aí. É tipo Batman, cara, tipo Batman. Ah, tá. Já saquei. Mas não foi tão bem planejada que nem o Batman, né? Não. Até porque o Arqueiro Verde nessa época eu acho que ele não tinha Arrow, né? Então basicamente não tinha tanto cuidado assim com o personagem. Não, acho que tinha sim. Não, Arrow, na verdade o Arrow acho que tava no comecinho, cara. Tava bem no começo. A fase do Jeff Lemire começa com ele indo confrontar o CEO da empresa dele, da Queen Consolidated, que perdeu a empresa, fudeu com a empresa. E esse cara morre. E a culpa cai toda sobre o Oliver Queen. Então ele foge, ele tá na merda, ele começa a achar bases escondidas, que ele tinha feito pra caso uma coisa improvável dessa acontecesse. Os 2 assistentes dele, o Tim Arrow versão quadrinho, que aliás, os 2 têm rostos iguais aos personagens de Eu, Vampiro, mas tudo bem. Já tá no padrão, né? É idêntico. E ele vai atrás de um gordinho que ele tinha demitido, que novamente é um clichê, o gordinho nerd, mas que tinha potencial, mas que ficava meio que stalkeando a assistente dele. Normal. E aí ele vai rolando umas tretas assim, porque o adversário principal dele é basicamente um arqueiro. É quase um Malcolm Merlin. Sei. Quem vê Arrow sabe o que eu tô falando. E aparece um cara sem os olhos, que é o Komodo, que faz ele ter uma jornada espiritual, essas porra assim, porque dentro da nova origem tem algo meio místico. Eles dão a entender que incluem bastante o pai do Oliver, não foi algo aleatório só não. Era algo meio místico, envolvia uns clãs, tinha o clã da flecha, tinha o clã do machado. E isso vai se desenrolar no volume 5, que até agora eu só li o volume 4. Só uma pergunta, rapidinho. Essa nova origem, então, ela mostra a parte da ilha também? Sim, a ilha tem importância, mas não mostra muito. Não tem aquela parada de olhou pra ontem flashback, entendeu? Sei, tipo Arrow. Mas, eu não cheguei a ler, mas foi uma fase que me chamou bastante atenção, principalmente pela arte, né? Porque, inclusive, ela chegou a me lembrar, tudo isso chegou a me lembrar bastante aquela fase do Gavião Arqueiro, né? Da nova Marvel, não sei. Sim, exatamente. É a mesma pegada, né? Mas o roteiro tem essa mesma pegada também? Ou é bem diferente? Não tem essa pegada de dia a dia dele, não. Ah, legal. Mas ação corrida. Entendi. Eu vou até ler depois, cara, mas é que, devido à falta de tempo mesmo, eu acabei não lendo, mas eu fiquei bem curioso.
on an island with only one goal. Survive. Oliver Queen is alive. Now I will fulfill my father's dying wish. Make it whole. Right my wrongs. To use the list of names he left me and bring down those who are poisoning my city. To do this, I must become someone else. I must become something else. E cara, uma das coisas que atualmente tem feito o personagem meio que... Como é que eu posso explicar? Ficar popular. Isso, meio que se popularizar, né? Entre o grande público, é a série Arrow, né? Porque isso meio que deu uma revitalizada no personagem, né? Tipo, as pessoas que eu saiba, elas já gostavam do personagem, principalmente por aquele desenho da Liga da Justiça, né? Sem Limite. Eu acredito que todo mundo aqui tenha conhecido. Inclusive, uma rápida pergunta aqui. Vocês conheceram o Arqueiro Verde por onde? Pelo desenho da Liga da Justiça Sem Limite quando eu tinha acho que uns 5 anos. Você, Felipe? Quadrinhos. Ah, tá. Eu esperava que alguém fosse dizer, sei lá, Smallville, tá ligado? Não. Ainda bem. Eu nunca assisti Smallville. Cara, eu não vejo a participação do... O visual do arqueiro do Smallville é parecido com o dos 952 do início. É mais ou menos, cara. Mais ou menos. Mais ou menos. Tipo, mas não vale a pena, tá? É meio que ignore tudo aquilo de Smallville. Smallville eu achei muito tosco. Pois é. Mas eles tentaram trazer o personagem de volta, até porque ele tava fazendo meio que um sucesso em Smallville, né? Tanto que ele foi o personagem que mais durou na série. Tipo, o personagem secundário, assim, que mais durou na série. Então, resolveram fazer uma nova série com o personagem. E, cara, o início dessa série, né, ela tinha um foco mais... É uma coisa mais sombria, né? Influenciada pelo Nolan. Sim, influenciada pelo Batman Begins, esse tipo de coisa. Matava mesmo. Não tinha pena não, cara. Então, a primeira vez que a gente viu o Arqueiro em ação, ele tinha acabado de voltar, ele tinha saído com o amigo dele. Ele simplesmente, tipo, ele quebra o pescoço de um cara assim, a menor piedade. Agora eu lembrei. O segredo. E craque, cara, e tipo, porra, ninguém esperava isso. Ninguém esperava que fosse fazer uma série de super-herói hoje em dia e o cara saísse matando a porra toda. E eu achava isso foda no início, eu achava Agora eu lembrei. É uma cena realmente bem bacana, assim. A trilha sonora, uma coisa que eu queria destacar também é que a trilha sonora de Arrow combina perfeitamente, né? Todos os momentos de ação, assim. Pô, é muito bacana, cara. Eu gosto mais de Arrow do que muito dos filmes de heróis. Porque, tipo... Ah, tá bom. Não, tô perguntando, combina com o que? Desculpa. Eu não sei, as cenas, cara, combinam com tudo. As cenas de ação tem um tom próprio, né? É muito bacana, cara. Sim, era aquela parada que, tipo, separadamente, o roteiro não é bom, os atores são péssimos, mas o produto final é uma coisa muito likeable, gostável. Sim, é muito massa velho, né? Sou viciado demais. Sim, eu também, cara. É que eu não terminei de ver a segunda temporada, no caso. Eu comecei a ver há pouco tempo, relativamente. Meu amigo, quando você chegar nos últimos 6 episódios, deixa tudo pronto de uma vez. Já faz uma maratona, né, Guilherme? Bem isso. E o bacana é que ele já foi apresentando personagens, né, de toda a mitologia. Apresentaram o Solomon Grundy. Não, isso aí é na segunda temporada, pô. Você não tá... Mas aí apresentaram o Barry Allen, apresentaram... que mais? A Caçadora, que inclusive, cara, foi os piores episódios da série, cara. Eu tinha ódio. É terrível. Ela volta. Todos os episódios estão aparecendo escrotos. Inclusive da segunda temporada. A segunda temporada aqui mal aparece no episódio. Que é o Aves de Rapina.
É muito ruim, cara. Tipo, não é uma coisa, tipo, péssima. Eu não vou dizer que é péssimo, mas é muito chato de ver. Eu só assisti mesmo por motivos que era, tipo, pra seguir a ordem da cronologia, sabe? Eu realmente não gostava desses episódios. E tipo, ela usa bem pouco o dublê, vocês sabiam? Acho que não se você curtir a página dele, você vai ver tipo, a malhação que ele faz. Ele posta vários vídeos dele pulando. A cena inicial, as primeiras cenas lá que... logo da primeira temporada que ele faz aquele exercício nas barras. Sim. É ele mesmo, né? Ele faz e não era pra estar no coisa, mas como ele fez bem assim, resolveram colocar na série. Aí resolveram colocar em todos os outros episódios também, né? Claro, ele fica treinando. Até porque Arrow, cara, Arrow acho que é a série mais gay que eu conheço, tipo... A quantidade de homens sem camisa que tem na série por episódio, por minuto, cara, tipo, no pôster da segunda temporada, os posters eram o Oliver, o Slade, o Roy e o Deagle sem camisa. Pois é, né? E eles não combatem o crime sem camisa. Pois é, cara. E tipo, é a roupa de combater o crime. Mas é legal, cara, tipo, essa meio que é uma coisa negativa, digamos assim, pra gente, mas... Pra gente, mas não pra outras pessoas, assim, sabe? Tipo o Felipe que gosta de ver o Cinnamon. Não, tipo, umas coisas que eu mais gosto em Arrow é porque os movimentos são mais reais, assim. Tipo, não é meio robótico quando eles lutam, sabe? Tudo foi muito bem, né? As cenas de ação eu diria que são muito bem... como é que eu posso dizer? Coordenadas, né? São muito bem feitas. Eu esqueci o nome da Sarah, o nome dela mesmo. Mas Kate se você procurar Kate Lotz. Se você procurar um vídeo dela, ela dança breakdance. Ela dá umas piruetas absurdas. Sério? Sério? Ah, eu não sabia. Eu só tinha visto os vídeos do Stephen Amell treinando. Não, no YouTube, eu fiquei boquiaberto, cara. Pô, então eu vou deixar todos esses vídeos aí na descrição pra quem tiver curioso, né? Ver os treinamentos dela, do Stephen Amell, ver esses... que nessa nova temporada a Katana vai estar em Arrow? Tinha escolhido, né? Vamos tentar não entrar nesses rumores da próxima temporada, porque é muita coisa aí. Não é relevante. Não, só falar, tipo... Não, sem falar spoiler, só falar quem que é a atriz, sem falar por que ela tá lá, nem como que ela vai se encaixar, só falar que ela tá lá. Mas já escolheram a atriz? Já escolheram a atriz? Já. O nome é Devon Aoki. Eu não sabia disso, eu só sabia que a personagem ia estar, mas não sabia qual já tinha escolhido a atriz. Eu não vou falar mais porque eu teria dando spoiler se eu falasse por que ela tá na série. Sim. Porque tipo, eu não vou nem falar o que eu ia falar, mas deixa. E, cara, uma das coisas que dá pra perceber entre a primeira e a segunda temporada de Arrow é a mudança de tom, né? Porque, como a gente tinha falado antes, a primeira temporada tinha um tom muito Batman do Nolan, sabe? Era uma coisa muito mais sombria, mais... E ele era mais um vigilante do que pra um herói. Isso. A pessoa tava fazendo coisa errada, ele simplesmente matava ela. Agora ele tá, tipo, prendendo. A segunda temporada é muito mais heróica, digamos assim, né? E, tipo, na primeira... Eu achei a segunda temporada bem melhor, porque na primeira temporada tem aquelas coisinhas de romance, né? Fica um bagulho meio esquisito. Eu achei muito forçado o romance que eles fizeram ali. Segunda também. Na segunda não tem tanto, cara. Na segunda até tem, mas não é aquela coisa que tinha na primeira temporada. A Laurel na série eu acho a pior personagem que tem. No final da segunda temporada ela tá até que legalzinha, porque ela não tá fazendo tanta merda. Mas ou ela ferra com o herói. Não, ela só ferra com o herói. Só bota de furada, né? Ela só faz merda. Tipo, muita merda. A série inteira ela só faz merda. Na primeira temporada nem tanto, mas na segunda, tipo, dá ódio dela. Dá vontade de dar uma flechada na cara dela. Pois é, mas justamente todas essas mudanças aí que fizeram, acabaram consertando meio que as falhas da série, né? Tudo bem que continua cheio de erros, mas dá uma melhorada incrível, né? E outra coisa que eu curto bastante são os flashbacks da ilha, né? São sempre bem bacanas. Os flashbacks são até a quinta temporada.
Pela lógica. Realmente. E na terceira vai ser foda. Vai, nossa. O que não dá nem pra gente falar, né? Mas- spoiler. Não diga. Mas. Não terminou, né? Pois é, cara, eu tô me arriscando aqui, tipo. Não, a gente vai ficar quietinho. Muito obrigado, cara. Muito obrigado. Eu gosto muito do episódio da primeira temporada em que meio que o episódio todo se passa nos flashbacks da ilha. É quando a Felicity entra. Isso. É um dos episódios que eu mais gosto da primeira temporada. Não vou dar spoiler. Muito obrigado. O último episódio da segunda temporada, a cena final é sincronizada. Ilha e atual. É muito bom. E os vilões também da série são muito bons, né? Sim. São todos bem desenvolvidos da primeira temporada. Pistoleiro. Eu gosto bastante do pistoleiro. Sim, é bem bacana que ele tem todo o envolvimento lá, né? Com O Digo. Tem todas umas subtramas, né, digamos assim. Tipo, o episódio do Esquadrão Suicida eu achei muito ruim. Eu ainda não vi. Então, a primeira temporada era aquela parada mais, como é que se diz? Urbana, vigilante, bem com o universo do Nolan, tudo real. Eles não queriam ultrapassar a linha do super-herói. E isso na segunda foi abandonado com Mirakuro, né? O que é bom, ficou bom. Tipo, tinha um risco de ficar uma merda, mas eu acho que isso tem parte dos novos lançamentos dos filmes da DC. Que ele não vai estar em Superman vs Batman, mas tem uma grande chance de estar em Liga da Justiça. Eu acho que eles estão perdendo dinheiro se não colocarem nele, nem o Flash em Liga da Justiça. Porque como agora vai estrear a série do Flash, né, e já foi anunciado o filme do Flash com Lanterna Verde, eu acho que nada mais justo do que utilizar os atores das séries, né? Acho que ficaria melhor. Eu também eu sinceramente acho que seria um desperdício, tipo, eles tacarem os personagens lá, construírem tudo certinho Perder na dinheiro. série. Perder dinheiro. Ia ser ia confundir muito o público ter dois personagens interpretando o mesmo herói ao mesmo tempo. Sim. E seria um desperdício. Tocha Humana e Capitão América. E também a mesma coisa do Mercúrio em Vingadores e em X-Men. Mas é que como o Mercúrio não é um personagem tão conhecido, ele vai... E como dos dois filmes ele vai estar tão diferente assim, o pessoal nem vai perceber, cara. Então... Eu sei, mas mesmo assim. Então. Mas eu acho que seria um grande desperdício, sabe? Construir tudo direitinho, aí depois refazer tudo no filme, sabe? Nos 952, o Arqueiro Verde não tá na formação inicial da Liga. Mas se introduzir o Flash que foi apresentado em Arrow, vai ter que apresentar o Arqueiro. É que na verdade nos 952 o Arqueiro Verde ele tá na Liga da Justiça da América, eu acho, né? O Liga da Justiça do Canadá, alguma coisa assim. É América. Acho que depois vai pro Canadá, não é? Eu não sei porque eu não li essa fase. Eu sei, mas nas primeiras edições lá da Liga da Justiça da América, acho que ainda não tinha Liga da Justiça da América não, da Liga da Justiça normal não tinha, acho que a Liga da Justiça da América ainda, formada. Eu sei lá, cara, eu só sei que eu vi ela na Guerra da Trindade e esse... Não sei, eles não se conheciam ainda. Pois é. E eu espero também mais crossovers, né, com o Flash, porque teve aquele primeiro crossover na segunda temporada com o Barry Allen, apresentando o personagem, né? E eu espero que tenha mais crossovers agora com o Flash. Isso. Assistiram o piloto do Flash? Foi bem bacana. Inclusive já fica aqui anunciado que a gente vai fazer em breve o Comic Quest falando do Flash e da série. Mas, tipo, sem dar spoiler, tudo aquilo que aparece no trailer apareceu no primeiro episódio? O trailer da série? Sabe o trailer da série? Tudo... Não aparece. Então, tipo, o vilão não é derrotado no primeiro episódio. Aquele vilão... Ele é? Eu achei esse piloto uma grande merda. Achei uma merda. Não, achei não. Eu achei que foi divertido, mas genérico. Mas, então aquele vilão lá que apareceu, ele foi derrotado no primeiro episódio? Qual, o Senhor do Tempo? Foi. Quer dizer, ele foi derrotado, mas ele não foi, tipo, morreu e nunca mais vai aparecer. Não, eu sei, mas como que eles fazem isso em um episódio só? Sendo que no primeiro episódio ele ainda tá conhecendo os poderes, daí ele já vai lá e derrota o cara logo de cara. Você tem que assistir pra você entender, cara. Essa é a grande verdade. E também tava tendo lá um easter egg lá que eu não vi o episódio, mas eu vi tipo easter egg do episódio que tem lá no final que aparece
a união entre a Wayne Enterprises e a empresa do Oliver lá. Sim, sim. Daí o Flash com o uniforme, sei lá. Sim, pode crer. Tem lá até o easter egg da Crise nas Infinitas Terras, sabe? Mas a gente vai falar mais disso no podcast do Flash, né? A gente vai dar um foco maior nisso. E... Cara, eu não sei se vocês sabem, mas... Você sabe não sei se vocês compartilham da mesma opinião. Mas um vilão que eu curti bastante dessa série, de Arrow, foi o Conde Vertigo. Não sei se vocês acharam alguma coisa. Mais ou menos. Eu achei ele dos melhores vilões, cara. Só pra terminar aqui, antes da gente concluir o podcast, o que vocês recomendam aí do Arqueiro Verde? Seja de HQ, de série, tanto faz. O que vocês recomendam aí? Começando pelo Felipe. Eu recomendo a fase do Lemire e Arrow. Você, Carlos? Eu recomendo Arrow e também eu tinha visto um episódio, uma curta-metragem do Arqueiro Verde que eu achei bem legal, que tem o Conde Vertigo, o Merlin. Ah, sim, DC Showcase, né? Vou deixar na descrição pra quem quiser ver. Ah, eu também tinha feito um vídeo sobre esse DC Showcase com uma música lá. É bem bacana que realmente ele apresenta vários personagens, né? Um desenho bem bacana. Em 11 minutos. Sim, é curtinho e é bem divertido. Não é enjoado. Sim. Bem, eu vou recomendar aqui algumas HQs, né? Eu recomendo A Busca, que o Felipe tinha citado antes. A Injustice? Não, Injustice não tem nada a ver, cara. Eu recomendo porque eu achei legal o Arqueiro Injustice. Mas Injustice é da Liga da Justiça, infeliz. Mas tem um arqueiro. Tem um arqueiro, mas é a mesma coisa que você... Mas tem um arqueiro, fim de fato. Tá, mas deixa... É o que eu conheço. Deixa que eu indico aqui. Eu indico o Arqueiro Verde A Busca, que é o HQ que o Felipe já tinha falado antes. Indico Os Caçadores, porque pra quem quer ter um conhecimento maior do Arqueiro Verde, eu acho que essa é uma excelente HQ, porque ela introduz achado, dá um foco maior no relacionamento do Oliver Queen com a Canário Negro também, né? E que é considerado dos maiores e melhores casais dos HQs. Recomendo Arqueiro Verde Ano 1, pra quem quer conhecer melhor a origem do personagem. Também recomendo essa DC Showcase que o Carlos falou. Inclusive, se você ainda não viu, eu vou deixar aqui na descrição para quem quiser assistir, né? Pra quem tiver curioso pra saber como é que é bem divertido. E, é claro, eu recomendo Arrow, né? Porque é a melhor forma de você... Como é que eu posso dizer? De você ver a evolução, digamos, do personagem. Não a evolução, mas você vê como o personagem está sendo tratado dos tempos atuais, né? Como o personagem mudou, digamos assim. Bem, então isso. Obrigado por escutarem até o final. O podcast vai ficando por aqui. E até a próxima, pessoal. Felipe, obrigado aí pela participação. Sempre que você quiser participar aí dos podcasts, sinta-se à vontade. Obrigado. Até a próxima, pessoal.
Cara, o Arqueiro Verde, tipo, na época que ele tava ganhando fama, eu não sei se você sabe, mas ele apareceu no desenho dos Super Amigos. E a aparição dele foi muito bizarra, tá ligado? Porque ele, tipo, em vez dele ser Arqueiro Verde, ele era um Arqueiro Azul. Tipo, o nome dele era Arqueiro Verde, mas ele era azul, tá ligado? Eu vou deixar a foto na descrição, é muito bizarro. É sério isso? É sério? Você tá falando? Não, Caraca, não. por quê? Peraí, Mas ó. foi explicado o motivo? Tipo, eles falaram que o verde não dava certo na TV? Não, deixa eu pesquisar aqui. Super Amigos, Arqueiro Verde. Tu vai ver, cara. Eu vou te passar o link aqui. Não, eu pesquiso aqui, deixa eu pesquisar aqui. Eu acesso pelo PSP. Veio. Deixa eu Ele era azul, cara. Arqueiro Verde Super Amigos. Verde Super Amigos. Deixa eu ver. Nossa, cara, que isso? Tu viu? É muito bizarro, cara. Cara, não tem explicação, velho. Mas por que ele era verde? Era tipo o negócio do Hulk lá, que era pra ele ser cinza e deu um erro, ficou verde? Não, o Arqueiro Verde foi originalmente verde mesmo. Não sei se você sabe, mas ele tinha um Não, visual sim, mas totalmente tipo no Super diferente. No Super Amigos, sei lá, cara, às vezes, sei lá, as cores não deviam sair exatamente do jeito que eles planejavam, né? Então deve ter dado algum problema lá e ele meio que saiu azulado. Porque, nossa, cara, só lembra, tipo, não lembra muito verde. Só se for um verde, tipo, muito puxado pro azul, ou se a gente é daltônico, no caso. A gente A uma gente cor tá... que a gente não sabia. Pois é, deve ser um verde da época, sei lá. Cara, tipo, eu tô vendo uma foto do Aquaman, assim, tipo, o mar. Cara, o mar, assim, era a mesma cor que a roupa dele, cara. Ah, então, era... Então deve ter sido algum erro lá mesmo, sei lá. O Arqueiro Verde é o alter ego de Oliver Jonas Queen. E ele vive em Star City, que em Arrow o nome foi mudado para Starling City. E... Oi? Nada. Agora vai xingar até o nome da cidade. Mas por que eles mudaram a cidade de Star City para... Como é que é? Starling City. Starling City. Porque eu acho Starling City mais bonito do que Star City. É mais bonito, mas não faz sentido a mudança, mas enfim. Porque eles quiseram. Porque as pessoas querem tudo bonitinho, eles não vão colocar um nome feio. É a mesma coisa. Cara, é a mesma coisa que mudar. O cara se chama Flecha Verde, cara. Isso já não é feio? Tinha que ser. Eu achei que tinha que ser. Então, cara, eu sou o Flecha Verde. Cara, e é nome bonito? Eu sou o Oliver Rainha. Mas deu sentido essa mudança. E tipo, é a mesma coisa que você mudar o nome de Gotham pra Gotham Wing City. Gotham Wing City. Gotham City é porque na tradução nossa ia ficar cidade gótica, né? Não. Ia ficar Riacho Doce, cara, no início. Riacho Doce. Gotham era chamada de Riacho Doce. Por que diabos alguém colocou Riacho Doce? Pois é. Né? Estranho. O mesmo cara que... Quando eles viram, será que Batman colorido? Gotham City e Star City estavam bêbados, né, cara? Não é possível. Não, Gotham até é um nome mais criativo, mas Star City... O cara era emo e colocou esse nome. Mano, aqui vai ser Gotham City, vai ser a cidade do futuro, uma cidade só, gótica. Vai ser uma merda enorme. Daí anos depois o Oliver Queen voltou e atirou uma flecha na bunda do cara. Não tem nada disso, cara. Tem nada disso. O cara não lê a história. Eu sei, eu não li, eu tô comentando. Você acha que alguém ia escrever isso em uma HQ? Não, né? Eu só tô falando porque eu faria isso se eu tivesse. Eu acho que escreveriam, cara. Sinceramente. Cara, eu voltaria, enfiaria uma flecha no cu do cara e tiraria, colocaria diversas vezes até ele ter AIDS. O que você tá falando, cara? Peraí, como é que o cara vai pegar AIDS com uma flecha, cara? Porque vai ter o sangue dele, daí eu jogo. Daí quando uma vez que eu tirar que já estiver sangrando da bunda dele, eu pego o sangue de alguém que tem asma não, AIDS, jogo na flecha e enfio de novo, daí ele tem AIDS.
Tá bom, Então cara. você vai matar outra pessoa pra matar o cara. Não, eu pego de alguém que já tem AIDS, tipo, não vou Você matar chega a pra pessoa. pessoa e fala assim, você tem AIDS, me presta seu sangue. Tá, eu pego de uma mulher que tá menstruando. Eu pego de uma mulher que tá menstruando, ela praticamente mija na flecha. Você vai pegar na mão no banheiro, você vai lá na privada e fala... Ai, que nojo, cara. Se eu fosse, eu escreveria isso, se eu fosse um roteirista.